E agora a gente fica por dentro de como fica o clima na capital do Alto Vale com a Adriele Nardelli ao vivo. Boa tarde, Adri, tudo bem? Boa tarde, Estamos tudo quase bem. chegando aí na metade da semana e a gente comentou lá na segunda-feira que haveria uma pequena mudança até o final da semana, né? Exatamente. Por enquanto continua assim, sol e Continua a calor. projeção. Para a gente atualizar, vai ter chuva, muito provavelmente, mas a chuva não é o grande destaque dessa mudança de tempo. Ela vai ser uma chuva fraca, né? O que vai mudar mesmo da metade da semana para frente, principalmente pelo calorão que a gente está tendo agora, é a temperatura. A gente quer saber tudo. Então vamos saber primeiro como é que vai terminar a nossa terça-feira. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente está com umidade relativa do ar bem baixa, tá? Então, a primeira dica é que nos momentos mais quentes do dia é importante se manter hidratado, porque hoje em algumas regiões, em alguns momentos do dia, em toda a região sul, né, principalmente os mais quentes, essa umidade relativa do ar pode baixar de 30%, que é muito longe do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, se você sentir que está com dificuldade para respirar, cansando mais do que o comum, vai se hidratar porque essa umidade baixa. Fora isso, a gente continua com a massa de ar seco atuando aqui, não só em Santa Catarina, mas em toda a região sul. Então, para hoje é dia de sol predominando nos 3 estados do sul do país e em todo o território catarinense. A gente não tem nenhuma projeção de chuva para hoje, então não vai acontecer chuva nessa terça-feira. Alguns momentos podem ficar mais nublados devido à circulação de ventos que empurra, né, a umidade do oceano para o continente. Então, quanto mais próximo ao litoral, maiores as chances de alguns momentos de nebulosidade, mas não passa disso, né? No máximo, vamos ter aí, então, um pouco de nuvens. Fora isso, solzão brilhando. E teremos ainda pela frente 2 dias bem parecidos com esse de hoje. Amanhã ainda teremos o predomínio do sol em Santa Catarina, com mais nuvens e até mesmo nevoeiros, especialmente para Grande Florianópolis e norte do estado. Uma massa de ar mais quente vai estar atuando em todo o sul do país. Já na quinta-feira, seguimos com sol, mas já com aumento de nuvens no decorrer do dia. E aí à noite passa a ter condição de chuva, devido ao deslocamento de uma frente fria pelo sul do Brasil. Aqui no Alto Vale, essa chuva não deve ter grandes volumes. E tem um verão no nosso inverno e vai continuar assim até a noite de quinta-feira, depois da frente fria, né? Amanhã pode até esquentar um pouco, com o calor pré-frontal, você sabe que sempre dá uma leve esquentadinha antes da passagem de uma frente fria, então isso acontece amanhã. Mas hoje mesmo as nossas máximas ainda são bem altas e podem chegar aí a 28 graus lá em Ibirama e 27 graus praticamente em todo o Alto Vale, né? Taió, Laurentino, Pouso Redondo e também Aurora, mais um dia de bastante calor. E aí com o sol a sensação de calor é maior e com a baixa umidade do ar também a gente vai sentir um pouco mais uma sensação de abafamento. Então deve ser um dia bem quente hoje nessa terça-feira. O que vai mudar para frente de quinta-feira, passando a frente fria, é que vai derrubar as temperaturas com a massa de ar frio que vem logo na sequência da frente fria, como também é de praxe, e como a gente vem adiantando, continua mantido isso de que não é uma massa intensa de ar polar, é uma massa tranquilinha, né? Vai baixar um pouco as temperaturas para um nível quase ameno, em vez de frio, né? Comparado com o que a gente está tendo agora, vai dar uma diferença grande, mas não vai ficar aquele friozão, não vamos ter nada de máximas abaixo dos 10 graus ou coisas assim, nem mínimas abaixo de 0. O que a gente não vai ter, então, é esse calorão. Exatamente, a gente vai voltar para uma temperatura normal de inverno quando não acontecem as massas mais intensas de ar frio, né? Nesse momento, para os próximos 10 dias, na verdade, não se tem uma previsão de massa de ar frio muito intensa. Então, não deve, por enquanto, esfriar muito. A gente não vai mais ter aqueles dias aí de ter que sair de casa encasacado e quase com vontade de sair com o cobertor Adri, junto, e o né? inverno oficial, ele vai até quando? Vai até setembro, né? Setembro. Quando começa, então, a primavera. E setembro, a gente já adiantou isso lá no começo do inverno, que tende a ter mais massas de ar quente já em setembro. Normalmente, elas ainda não chegam tão cedo em setembro, mas nesse ano a projeção que se mantém ainda é que a gente já tenha em setembro mais massas de ar quente. Então, o inverno deve se despedir também um pouco mais cedo. Tem pelo menos mais um mês ainda inteiro de inverno, então a gente vai ter que se acostumar ainda um pouquinho com o frio. Verdade. E os meteorologistas, eles estão falando que as projeções têm mudado muito em curto espaço de tempo, né? O tempo está, vamos dizer assim, falando bem popular, meio louco. Aí tem uma projeção, daqui a pouco ela já muda. Então a gente vai atualizando todo dia para o pessoal de casa, porque tem acontecido muito de projetar para o fim de semana, por exemplo, sol e calor e acontecer chuva. Então,
diariamente a gente está aqui para dar essa atualizada. Tá certo. Daqui a pouco você volta, então, ao vivo com informações de esporte aqui pra gente. Exatamente. A gente vai falar de Olesc, porque tá rolando, né, essa importante competição estadual. Tá certo, então. Até já, Adri. Até já.